No vídeo do Cristal Questão, eu falei que eu tinha brigado com a minha mãe, né, e com a minha irmã. E nesse mesmo dia, a minha irmã falou que era para mim ir ao psicólogo, né, por causa da minha raiva ou das minhas explosões, né, que eu tenho. Mas eis a questão. Eu fico me perguntando se as coisas que eu teorizo não seriam um bom motivo para ir ao psicólogo. Mas vamos lá, vamos ver por quê. Eu tô falando isso. Eu acredito numa teoria, em duas teorias, né? Ou três. Vamos lá, a primeira teoria que eu acredito é a teoria dos falsos evangelhos, que eu vou explicar em outros vídeos. Eu também acredito numa outra teoria que a gente está dentro da Bíblia. E a outra teoria que eu acredito que eu vou abordar nesse vídeo é que todas as histórias que existem nesse mundo copiam a Bíblia. Por quê? Então, o nome desse vídeo já tá falando, né? Davi, o indiano e o azul. Esse é o título desse vídeo. Eu não sei exatamente como começar, né? Mas vamos lá. Assim, em algumas histórias da Bíblia, a gente encontra muitas coisas que a gente vê em filme, série, novela, em livros. Por exemplo, eu estava lendo uma passagem de 1 Samuel, assim, do versículo 12, né, até o 24. Aí tem aquela história lá, né, que a Mical tá escondendo o Davi e ela usou uma espécie de estátua, né, pra ficar no lugar do Davi, na cama, né. Aí quando o Saul chega, ele vê que não era Davi, né, era uma estátua. E é assim, eu não sei se vocês já viram séries, filmes, que sempre tem um personagem que quando ele quer fugir, ele bota alguma coisa por debaixo da cama pra alguém achar que ele tá dormindo. E nesse momento, eu não sei, eu acho que esses personagens estão se baseando no Davi. Ou, ou algum tipo de atividade tá copiando o Davi. Mas também tem personagens que copiam o Davi em quase alguns elementos e lembram o Davi, quase muitos elementos do Davi. Já outros só tem um pouquinho. E eu vou mostrar aí esses personagens aí na tela, né? Que são os Davi, né? Que eu acho que seria o Davi. E também esse personagem, que eu não sei quem é esse personagem, o indiano, ou personagens que parecem o indiano, não sei porquê. Eu não sei quem é esse personagem, eu não sei quem é essa pessoa. Porque eu tinha perguntado assim pro meu pai: pai, por acaso tem algum indiano na Bíblia? Não sei. Mas eu acho muito interessante que nessas histórias onde eu encontrei esses personagens, né, que eles me lembram um pouco da Davi, tem esse personagem do indiano. E eu não sei porquê, mas eu já tinha criado uma história, assim, na minha cabeça, né? Obviamente eu tinha imaginado coisas erradas. E tinha duas amigas. E uma delas era uma ruiva e a outra era uma indiana. E também eu tinha feito outra história, né, na minha cabeça, que era muito errada, né? Que também tinha alguém que era parecido com o indiano e a outra pessoa também era ruiva. Não sei se isso é alguma coisa inconsciente de que todas as pessoas que fazem histórias que Deus, não sei, inconscientemente coloca na cabeça das pessoas, assim, porque a gente está dentro da Bíblia, então tudo que a gente faz, a gente vai copiar a Bíblia, pode ser algo inconsciente ou, sei lá, pode ser algo do satanismo, que eles usam elementos da Bíblia para atrair as pessoas para as histórias, ou, sei lá, realmente, que quando Deus criou a história, né, o homem é a imagem e semelhança de Deus, estaria o ser humano também copiando a Deus quando cria as histórias, e por isso que cada ser humano meio que tem um Davi nas suas histórias. E também tem esses personagens aqui, né, que são representados com a cor azul. Também tem outros que tem a questão do nome. É interessante que eu vou falar mais dessa história que eu tinha feito da minha personagem, mas eu joguei tudo fora, né, os desenhos, porque eu tava imaginando umas coisas meio erradas, então não era muito legal. Mas é assim, essa minha personagem era uma ruiva, ela era muito bondosa e ela tinha uma melhor amiga
que tem descendência indiana, mexicana, italiana, indígena, não sei, é uma confusão, ou cigana. Aí ela tinha um melhor amigo dela, que era um namorado, e ele era representado com a cor azul. Mas no final ela ficou com outro cara. Um cara que tem um nome a ver com algo santo, algo bíblico, chamado o quê? Gabriel. E eu acho muito interessante. Agora, dos outros dois personagens, eu não vou querer falar não, tá? Sei lá, mas esses daqui, dessa minha personagem, é muito interessante que realmente nesses personagens que a gente vê aí a imagem, vai ter esses mesmos elementos. E eu vou começar o vídeo, né? Aviso, obviamente as histórias que eu vou mostrar aqui, elas têm coisas erradas, né? Apoiam movimentos e coisas erradas. E é como o youtuber, né, o Investigador 7 falou, ele falou no comentário de uma pessoa, que eu tinha lido esse comentário, falou que nessas produções grandes, eles misturam elementos do satanismo junto com elementos do time do bem, né? Então é isso, às vezes vai ter coisas do bem que vão estar, como é que eu vou dizer o nome? Misturada com a do time do mal, né? E vocês sabiam que o Darth Vader, na verdade, ele é Jesus? Pois no canal Little Light Studios, eles tinham analisado alguma foto, assim, né, do Darth Vader, e parece que tem uma inscrição. E essa inscrição diz Jesus, Rei dos Judeus. Então seria o Darth Vader Jesus. E vamos lá. A gente meio que encontra elementos da Bíblia em certas coisas. Exemplo, carrossel. Em Carrossel, se você for perceber, a professora Helena, ela é uma professora. O nome Helena significa resplandecente e ela tem alunos. E ela ajuda esses alunos a andar no caminho certo. Ela também salva a vida deles. Até os que têm personalidade forte, o que odiavam ela, começam a gostar dela. E a Helena, na minha opinião, quem ela representa é Jesus, né? Tirando, assim, Jesus não é. Então, ele não é trouxa como ela, né? Jesus é mais inteligente. Mas, exemplo, ela é a luz na vida desses alunos dela. E eu acho muito legal, né, a amizade dela com o Firmino e com a Graça. E, assim, também em Carrossel a gente temos um Davi, né? Temos ruivos também, que é o Kokimoto e a Bibi, mas eu não vou querer falar sobre eles. Mas, sinceramente, se por acaso o Davi da novela Carrossel for o nosso Davi, pô, então a Valéria seria a Mikau, porque essa menina é muito chata. Mas então, até alguns protagonistas, né, dos animes shonen, tipo, exemplo, Naruto, tem uma parte que ele me lembra o Davi, né? Porque aqui no livro de 2 Samuel, o Davi, ele chora por gente. Ok, ele chorar pelo Jonatas, beleza. O Jonatas realmente era amigo dele, gostava dele, mas chorar por Saul, cara. Ou, ou alguns que eram seus inimigos, sei lá, me lembra um pouco o Naruto, né? Querendo perdoar aqueles vilões que fez coisas cruéis, né? Não que não seja errado perdoar é certo, só que, sei lá, às vezes você concorda com aquele personagem chamado Joabe na Bíblia, às vezes eu concordo com Joabe, sabe? Tem gente que Davi não merecia perdoar, não, mas fazer o quê? Eu também gostaria de explicar porque alguns personagens que eu vou apresentar aqui, eles não têm todos os elementos do Davi, tá ligado? E assim, tá vendo essas imagens de pessoas ruivas? Então, Davi era ruivo e por algum motivo eu acho que existia algum indiano, alguém com aparência assim de indiano. Aqui também tem imagens, né, de pessoas indianas aqui. Eu não sei porquê, mas as pessoas indianas, eles têm alguma coisa no olho deles. Tipo, é como se fosse uma olheira, não sei. É alguma coisa que me lembra uma marcação assim no olho, eu não sei porquê, mas eu acho muito bonito. E também. Eu não sei se eu mostrei a imagem, né? Que, assim, vai ter os ruivos, vai ter os indianos e vai ter os personagens que representam a cor azul. Mas também tem os personagens que têm os nomes, né? Mas os que têm os nomes é bem pouquinho. Não chega a ser muito, não. Mas geralmente todos eles têm alguma relação com esse Davi, né? Dessas histórias que eu acho que seria o Davi, né? Com esses ruivos. Alguns são ruivos, outros não. E a gente vai começar
com a história da Branca de Neve. Em uma certa parte da história dela, ela me lembra o Davi, né? Exemplo, quando ela tá fugindo do caçador. Eu não sei porquê, mas tem essa parte, né, que ela tá fugindo do caçador, o caçador vai lá querer matar ela, né? E o caçador, ele tá me lembrando, tipo, o Jonatas. Tipo, que ele quer livrar o Davi, né? Mesmo sendo do time do pai dele, né? O Jonatas quer livrar o Davi. Eu não sei exatamente se o tal do indiano seria o Jonatas, acho que não, né? Mas é estranho. E outra coisa curiosa também sobre a Branca de Neve, né? Tipo, a rainha quer matar ela, né? Então, no caso da história da Branca de Neve, especificamente da Disney, né? A rainha, ela tem inveja da Branca de Neve, assim como Saul tem inveja do Davi. E já perceberam que a história da Branca de Neve, ela representa muito a Bíblia? Exemplo, ela come o fruto e ela morre, né? O que que lembra? Adão e Eva, quando comeram o fruto, a humanidade toda morreu espiritualmente. E quando chega o príncipe, ele beija, né, ela, ele meio que é o salva-vidas dela e ele traz o fôlego de vida pra ela, né? Aí no final da história da Branca de Neve, ela vai pra onde? Ela vai pro castelo do príncipe. E eu acho muito engraçado, né, que nessa versão da Disney, o castelo do príncipe, ele parece estar no céu. O castelo da Branca de Neve, ele fica exatamente num lugar assim que é tipo uma montanha. Mas é engraçado que a do príncipe tem aquela nuvem assim e parece que tá no céu. Isso aí que eu acho interessante. Essa aqui é a parte um. Daqui a pouco vai ter a parte 2.